Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os gaúchos precisam mudar os hábitos em relação ao meio ambiente. É o que aponta o Plano Ar, Clima e Energia, um projeto de parceria entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e o governo francês. É sobre isso que eu converso agora com a Charlotte Raymond, que é coordenadora da equipe de consultores franceses do PACE. Charlotte, seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui conosco. Sou eu que agradeço. Muito obrigada. Charlotte, esse é um projeto que já foi desenvolvido na França, ou está em desenvolvimento na França, e tem alcançado bons resultados, né? Explica um pouco do que foi feito na França que vocês pretendem implantar aqui. Então, esse tipo de plano, de trabalho de planejamento de políticas públicas, está sendo desenvolvido agora na França. Na verdade, a lei é bastante recente, há uns meses que foi adotada essa metodologia na França e está começando agora a ser implantado. Os primeiros resultados que tem na França sobre essa metodologia são muito positivos, porque essa metodologia permite reunir todos os sectores, os diferentes sectores econômicos, ambientais, os decisores políticos, para justamente desenvolver uma ferramenta de política pública eficaz para enfrentar ao mesmo tempo as questões de ar, de clima e de energia. Então, nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul é de transferir essa metodologia francesa para o Estado e de adaptar também, porque nunca pode se transferir de maneira perfeita uma metodologia, sempre tem que adaptar no contexto do regional. Então, o nosso trabalho aqui é isso mesmo. A gente apresentou para a FEPAM a metodologia para os diferentes sectores e a gente desenvolveu essa metodologia dentro da FEPAM, sob a liderança da FEPAM, em reunião, em concertação, como a gente fala na França, com os outros sectores, e estamos vendo como que pode ser adaptado para o contexto brasileiro. E por onde vocês começam isso? É uma pesquisa vendo como está o clima, o ar, a energia? Então, os passos para fazer esse tipo de plano ar, clima e energia, que na verdade na França tem outro nome, na França se chama Esquema Regional Ar, Clima e Energia, que é mais ou menos o mesmo, só que a gente decidiu de chamar isso de plano, como a FEPAM. Esse trabalho, essa metodologia começa por um diagnóstico. Você começa fazendo um diagnóstico da situação da qualidade do ar, em termos de ar poluentes atmosféricos, em termos de ar clima, ou seja, qual é a situação dos gases de efeito estufa, qual é a vulnerabilidade do território, e um diagnóstico da situação da energia, balanço energético, e qual é o potencial de desenvolvimento das energias renováveis no território. Então, a gente começou durante os 6 últimos meses fazendo esse diagnóstico que acabou a semana passada. Isso que foi apresentado como a FEPAM na semana passada numa conferência pública. Então, isso é o primeiro passo, fazer o diagnóstico, fazer uma foto, conhecer a situação da qualidade do ar, do clima e da energia, que é a questão transversal dos dois, no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro passo do nosso trabalho. Agora, a partir disso, a partir de outubro deste mês, a gente entra na segunda fase do projeto, que é uma parte menos técnica, dizemos, que o diagnóstico é bem técnico, um trabalho de engenheiro, de coleta de dados, de avaliação técnica, e a gente entra numa parte que é mais uma parte de política. Ou seja, agora o nosso trabalho vai consistir em 2 etapas principais. A gente vai trazer esse diagnóstico na frente dos diferentes sectores do território do Rio Grande do Sul, todos os sectores que já nos ajudaram a trabalhar sobre o diagnóstico, só para dar exemplos, os sectores da indústria, como a Fiergs, da energia, como a CE, da agricultura, como a Secretaria da Agricultura, a Farsul, a IRGA. Então, são todos esses sectores que a gente já encontrou para recolher os dados do diagnóstico. A gente vai organizar com eles consultas técnicas, ou seja, a partir do diagnóstico, a gente vai conversar com eles para validar o diagnóstico, aprofundar eventualmente e para saber quais são já os programas, as ações ambientais
que estão desenvolvidas dentro dessas instituições. A partir disso, a gente vai fazer um documento estratégico que se chama justamente de plano integrado, onde a gente vai propor orientações estratégicas e a gente vai apresentar esse documento em grandes reuniões. Vai ser 2, 3 consultações públicas, como justamente esses mesmos sectores. E isso é muito interessante, porque o Rio Grande do Sul está acostumado, tem essa tradição de consultação, de concertação social. Então, a gente vai usar essa tradição para apresentar um documento de planejamento e para validar como os atores um documento estratégico que poderia ser usado como ferramenta de políticas públicas, que é o nosso objetivo final. Claro. Charlotte, esse diagnóstico, então, que já foi feito, é bem alarmante para o Estado, né? Então, não diremos que é alarmante. A situação da qualidade do ar ou do clima é uma situação preocupante para todos os países do mundo. É uma situação, um problema global, que seja a poluição do ar, ou que seja as mudanças climáticas, é um problema global já. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Então, não queremos alarmar os gaúchos ou apontar os gaúchos. A situação é difícil em todos os países e cada país do mundo, cada região do mundo tem que fazer a sua parte para melhorar a situação global. Isso é o desafio, inclusive, do Rio Grande do Sul. O nosso diagnóstico tem como objetivo não de alarmar a população ou os decisores políticos, mas de destacar como podemos enfrentar essa situação, dado o perfil específico do Rio Grande do Sul, com respeito à poluição do ar e com respeito às mudanças climáticas. E na maneira com que o gaúcho se porta hoje com relação a isso, porque uma das informações que estão no diagnóstico é que se os hábitos não mudarem, daqui 50 anos, a temperatura média pode aumentar em até 4 graus, a proliferação de doenças infecciosas pode aumentar, pode ter mais secas, mais inundações, né? Ou seja, essa confusão climática, né? Exatamente. E essa questão do clima é uma questão que está bem no centro das preocupações hoje. Tem que ficar bem claro que as mudanças climáticas não são os gaúchos unicamente no estado, como os comportamentos deles que causam o aumento da temperatura. Não é essa ligação não é tão simples assim. O aquecimento global, as alterações climáticas, são um problema que resulta do comportamento de todas as pessoas, do comportamento de todos os cidadãos do mundo, vamos dizer. Porque as mudanças climáticas é um problema global no nível da planeta, ou seja, não é porque o gaúcho emite tal quantidade de GE que vai aumentar a temperatura em Porto Alegre. Não é assim. Os gases de efeito estufa são gases que têm uma permanência na atmosfera que vão de centenas de anos a milhares de anos, e essa permanência na atmosfera faz que tudo que se emite localmente vai ter um impacto global, porque eles vão viajar, dizemos, na atmosfera e vai resultar nesse efeito estufa que é global. Então, não é o gaúcho que vai aquecer, por exemplo, a cidade de Porto Alegre. Mas o importante, realmente, é que é o comportamento de todos que causa isso. E cada país tem que fazer a sua parte. Então, o gaúcho também precisa mudar os seus comportamentos para justamente ter menos impacto sobre o clima. E, em termos de poluição atmosférica, ou seja, a poluição que não seja do clima, mas que seja a poluição em termos de poluentes que tem impacto sobre a saúde, lá o impacto é mais local. Para esse tipo de poluição, também o gaúcho tem que mudar o seu comportamento, e de lá ele vai ter impacto do seu comportamento muito mais local.
Então, tudo isso é uma questão de educação ambiental, de como que os políticos podem enfrentar a situação, como que as instituições, os decisores políticos podem ajudar a melhorar a situação com ações políticas e como que o cidadão, no seu comportamento todo dia, pode melhorar a situação fazendo a sua parte. Do dia a dia de cada dia a dia, exatamente. Seria, por exemplo, a troca do carro por um transporte coletivo. Exatamente. Usar mais os transportes coletivos, cuidar do jeito de usar o lixo, de separação do lixo, por exemplo. São pequenos comportamentos diários. Você vai no supermercado, você não usa sacos plásticos, você usa um saquinho reciclável que você pode usar novamente para gerar menos lixo. Você usa mais o transporte público, você não usa o carro para ir na padaria, você caminha um pouco, você usa a bicicleta, mas tudo isso também tem que ser acompanhado com políticas públicas, porque tem que desenvolver o transporte público para que o gaúcho possa usar, tem que desenvolver as trilhas de bicicleta para que o gaúcho possa andar de bicicleta, cuidar com a água. Bom, são um monte de comportamentos. Cada um tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade pessoal de cuidar do meio ambiente. Então, é isso que estamos tentando de trazer também como nosso projeto. E com relação à água, Charlotte? Então, a questão da água, a gente trabalha menos sobre essa questão dentro do plano Ar, Clima e Energia, porque ele é mais centrado sobre a qualidade do ar e menos sobre a qualidade da água. Então, sobre a qualidade da água, a FEPAM já trabalha há bastante tempo sobre a questão da qualidade da água. Claro que é uma questão também muito importante e está relacionado também com o nosso trabalho especificamente sobre a questão do clima. Porque o que vai acontecer? Você tem uma mudança climática, você tem alterações climáticas, vocês vão ter uma elevação da temperatura, vai ter mais secas, vai ter mais eventos extremos, como enchentes, inundações, e tudo isso também tem uma consequência sobre o recurso água no Rio Grande do Sul. Você vai ter uma pressão sobre o recurso da água, conflitos de uso que vão ser mais importantes por causa justamente dessas alterações climáticas. Então, a questão da água também faz parte das preocupações ligadas com a qualidade do ar. E qual é a nossa qualidade do ar? Como é o ar que a gente respira aqui no estado? Então, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha primeiro sobre melhorar e ajudar a FEPAM a fazer o seu plano de gestão da qualidade do ar. Então, o primeiro passo do nosso trabalho foi de apoiar a FEPAM para melhorar a sua rede de monitoramento da qualidade do ar, que a FEPAM está desenvolvendo esse plano de gestão da qualidade do ar, está melhorando a rede, integrando as suas diferentes estações de medição. Então, justamente, o trabalho que estamos fazendo vai ajudar a FEPAM e o Rio Grande do Sul conhecer melhor a sua qualidade do ar e a estrutura da sua poluição atmosférica. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma poluição, claro que a gente pode ver no dia a dia que tem uma poluição. Agora a questão importante é como que vamos poder enfrentar e melhorar a situação. E a FEPAM integrou dentro do Plano Ar, Clima e Energia o trabalho sobre o PCPV, que é o Plano de Controle da Poluição Veicular. E isso também vai ser um jeito, uma maneira de melhorar a situação da qualidade do ar, trabalhando no futuro sobre a poluição veicular, que é muito importante no Brasil e que, por enquanto, é mais enfrenteado do que a poluição industrial. Então, isso é um passo que eu acho bastante importante, que vai ser integrado dentro do plano. Assim como a poluição industrial também vai estar contemplada. A poluição industrial, claro, também. A poluição industrial é controlada já há muito tempo. É, dizemos, a competência tradicional da FEPAM, histórica. E essa poluição industrial, ela
vai ser mais aprofundada, vai ser mais trabalhada como nosso plano, mas já temos um controle bastante importante como o trabalho da FEPAM. E como foi na França, essas políticas públicas já estão sendo implantadas, então? Já estão. Como está sendo a aceitação, tanto nos hábitos dos franceses, estão mudando, como foi a aceitação do governo lá? Então, na França, esse tipo de plano é força de lei. Faz parte de uma lei, a gente tem duas grandes leis ambientais, que se chamam Grenelle, que foram grandes reuniões, grandes discussões ambientais na França, que resultaram em leis ambientais. Então, esse tipo de plano é força de lei. Então, os governos fazem, todas as instituições se implicam e funciona bastante bem. O que a gente pode também notar na França é uma mudança dos comportamentos dos franceses. É verdade, tem muitas associações que sensibilizam sobre a questão da qualidade do ar e sobre a questão das mudanças climáticas. Tem um desenvolvimento impressionante do uso da bicicleta nos centros urbanos, desenvolvimento dos transportes públicos. Então, tem muitas coisas que estão sendo feitas. E também temos uma outra ferramenta que está se virando obrigatória na França, e o que a gente chama de bilan carbono. Inclusive, a gente fez um projeto piloto aqui no Rio Grande do Sul. O bilan carbono é uma ferramenta que permite às indústrias, às administrações e às cidades a medir as emissões de gases de efeito estufa delas. Na França, isso é uma ferramenta que as indústrias, as municipalidades têm que implementar. Então, o que a gente fez dentro do nosso plano Ar, Clima e Energia? A gente apresentou a metodologia do bilan carbono, que é um inventário das emissões de gases de efeito estufa, para a FEPAM, e a gente fez um projeto piloto de fazer o bilan carbono da FEPAM, da instituição, da administração, o que a FEPAM emite de gases de efeito estufa, e também como uma indústria do Rio Grande do Sul, que é a CMPC, a celulose rio-grandense. Então, a gente fez esses dois projetos pilotos que estão também incluídos dentro do nosso diagnóstico. E vocês agora vão continuar acompanhando o desenvolvimento aqui no estado? Exatamente, para que fossem tomadas ações para reduzir as emissões. Tá certo, Charlotte. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada também pela sua atenção. O Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.